A audiência pública realizada na noite da última sexta-feira para tratar sobre as dificuldades enfrentadas pelos agricultores para a contratação de mão de obra para a safra lotou as dependências da Câmara Municipal de Vereadores. Cerca de 300 pessoas estiveram presentes ao encontro. Representante do Ministério do Trabalho, deputado federal, Secretaria Municipal de Agricultura, Emater e vereadores foram algumas das autoridades que compareceram à audiência pública. O proponente do encontro, o vereador do PSB, Roque Severnini, disse que o agricultor quer mais facilidades para regularizar a contratação da mão de obra para a safra. Olha, nós estamos muito contentes pelo bom público, pela boa participação, pela qualidade dessa interação que teve com os agricultores, com o Ministério do Trabalho, com o deputado Elton Weber, os sindicatos, a Emater, Secretaria de Agricultura, porque foi uma audiência pública diferente. Primeiro porque é a audiência pública com mais comparecimento de pessoas da história da Câmara de Vereadores. Não teve espaço suficiente para ficarem todos sentados. E segundo porque teve uma interação. Os agricultores participaram, questionaram, levantaram as suas dúvidas, foi respondido pelo Ministério do Trabalho, pelos demais participantes da mesa, e isso dá resultado. Claro que nós não tínhamos e não temos, vamos dizer assim, a ingenuidade de achar que nós vamos resolver o problema da contratação de mão de obra rural com uma audiência pública. Mas ela é o pontapé inicial, até porque o próprio Ministério do Trabalho dizia que é a primeira vez na história que Farroupilha convida eles para participar de uma reunião, de uma assembleia, de uma audiência pública e que os outros municípios no entorno já fizeram e Farroupilha não tinha feito. Então nós fomos pioneiros, tomamos essa iniciativa em nome da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura e agora, o que nós vamos fazer? Já estamos alinhados que no dia 14, às 10 horas da manhã, no Seminário Apostólico, vai estar aqui o ministro do Trabalho, o Marinho. E nós vamos entregar um documento que ele é uma síntese, um extrato do que nós falamos na audiência pública. Vamos entregar a ele, tem outras entidades que vão entregar, também tem a FETAG, sindicatos, enfim, tem pautas importantes que não diz respeito apenas da agricultura aqui da nossa região da Serra, mas de outros pontos do estado também. Então, a gente entende que é preciso fazer algumas modificações. Talvez a legislação não seja possível modificar, mas você pode criar algumas normas, algumas instruções normativas que pode diferenciar a contratação desses trabalhadores rurais. E veja flexibilizações, é isso? E veja bem, o que os agricultores gostariam? Gostariam de ter facilidade na contratação. Se ele quiser contratar um funcionário por 15 dias, ele não se importa em pagar todos os direitos, e, aliás, tem que pagar os direitos, mas ele quer facilidade. O agricultor não tem como entrar no e-social, procurar um escritório de contabilidade, procurar a medicina do trabalho, procurar o advogado, procurar a Receita Federal, procurar isso e aquilo. O agricultor está lá embaixo de um parreiral. Ele tem que contratar, ele precisa trabalhar, ele precisa botar o pêssego para dentro da câmara fria, ele precisa botar a uva para a cantina, para a vinícola, ele precisa trabalhar porque ali, se ele não aproveitar esse momento, ele não tem a safra, não tem o dinheiro. E é para isso que ele trabalhou o ano inteiro. Então esse momento não é um momento de perder tempo. Então precisa facilitar. Facilitar, facilitar, facilitar é a palavra que nós estamos pedindo que seja feito. Facilidades para o agricultor poder contratar. Bom, a gente teve uma participação grande, vereador, como o senhor relata, e os agricultores externaram muitas questões. Cita alguns dos assuntos que os agricultores colocaram das perguntas. Basicamente é essa questão de eles terem facilidade, de eles poderem acessar um sistema, de eles poderem regularizar quem vai contratar, às vezes contrata por uma semana, às vezes é 15 dias, às vezes o próprio funcionário chega lá e diz, olha, eu não quero trabalhar com carteira assinada, eu não gostaria de assinar a carteira, porque eu vou trabalhar 8 dias aqui, depois eu vou trabalhar 15 dias numa outra propriedade, eu vou trabalhar um mês aqui, depois eu vou para uma outra região, então que pudesse ter um facilitador. Por exemplo, o deputado Elton Weber disse o seguinte, olha, poderia ter um sistema no Ministério do Trabalho, no site lá, do agricultor cadastrar lá a pessoa que está trabalhando. Vai pegar lá fulano de tal, está trabalhando, salário tanto, vai trabalhar do dia X ao dia Y.
está trabalhando na propriedade do fulano de tal. Então, coisas que pudessem facilitar e dar praticidade. E isso dá para fazer, porque eu me lembro, quando nós assumimos a Prefeitura de Farroupilha em 1º de janeiro de 2013, para abrir uma empresa em Farroupilha levava 400 dias em média. Nós saímos com a abertura em 24 horas, de 400 dias para 1 dia. E eu sei que dá. Só que precisa ter empenho, precisa ter iniciativa e precisa ter uma constância desse tema. E precisa ser feito por quem entende, né? Às vezes tu tem algum representante, né, lá na Câmara dos Deputados que não sabe o que é agricultura e não é problema dele, mas nós temos que pegar quem sabe e fazer a coisa andar e funcionar. E o governo precisa ouvir, né? Precisa ouvir, precisa fazer. Porque às vezes é um problema sério, né? Porque às vezes tem uma pauta que começou em maio, poderia resolver em 30 dias, chegou em dezembro e não está resolvido. E às vezes está lá parado numa gaveta ou em uma tela de um computador. O Ministério do Trabalho esteve participando da audiência pública em Farroupilha. O auditor fiscal do posto de Caxias do Sul, do Ministério do Trabalho, Rafael Zan, coletou todas as demandas apresentadas e comprometeu-se a levar adiante os pedidos. Eu, representando o Ministério do Trabalho, basicamente eu ouvi e vou repassar todas aquelas questões apresentadas pelos produtores nessa reunião. E de minha parte, eu fiz uma exposição para tentar mostrar às pessoas que o que é cobrado nas ações fiscais é muito mais fácil de se cumprir do que se tem ideia, que o que a pessoa já trouxe consigo a noção que se difundiu entre elas. Tudo que foi colocado aqui você vai estar levando então para o Ministério do Trabalho? Eu vou repassar para o gerente regional, que ele possivelmente passará para o ministro do Trabalho. É possível fazer construções a partir do que foi colocado aqui? Claro, todo encontro que a gente tem com a sociedade organizada serve para a gente obter informações que às vezes são importantes na condução das ações fiscais e das políticas públicas, enfim. Nesta audiência que ocorreu aqui na Câmara de Vereadores em Farroupilha, se percebeu que há um temor muito grande por parte dos produtores também. Se percebeu também que há um certo desconhecimento da legislação ou uma interpretação talvez equivocada? De verdade, a gente observou bastante isso. Nos próprios questionamentos aqui tinha uma série de informações que não condizem com a prática adotada na fiscalização, nem com nenhuma norma específica. Bom, mais alguma orientação que você gostaria de deixar? Eu acho que para os produtores rurais, a grande mensagem que tem que ser passada é que aquilo que é essencial, a gente vai cobrar é o registro dos trabalhadores, né? E a função primordial do Ministério do Trabalho, da fiscalização do trabalho, é orientativa. E a gente vai cumprir com essa obrigação. Sempre que possível, a gente vai orientar os produtores a melhorar as condições de trabalho dos seus safristas. A audiência pública estendeu-se por cerca de 2 horas na Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.